A audiência pública de hoje, com a presença do Marco Sintra e Luiz Ginésio, que registre nos anais da Casa, TV Câmara, Rádio Câmara, Jornal Câmara e os anais dessa secretaria, de que a presença deles não tem nada a ver com a proposta do governo. Só para separar o joio do trigo, né? Para não jogar a criança com a bacia d'água junto fora. Há um ideal que o Dr. Marco Sintra defende no Brasil, que começou com o imposto único e que ele vai expor na sua palestra. Não temos nenhum compromisso em nada com o que foi proposto pelo governo para arrumar uma CPMF para tapar buraco de contas públicas conjunturais. Nós queremos e desejamos olhar para o futuro do Brasil, né, da reforma estruturante que estamos fazendo aqui para o futuro do nosso país. Não tem nada, absolutamente nada, que não se faça nenhuma interpretação equivocada de interesses oportunos conjuntural de governo. Ponto. Concordo com a sua preocupação e as suas colocações e solicito à secretaria desta comissão que assim proceda. Vamos, antes de passar a palavra ao convidado, peça atenção quanto aos procedimentos a serem adotados durante a audiência. Os convidados disporão de 20 minutos para as suas exposições. Logo após, será concedida a palavra aos deputados, segundo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações e considerações, tendo o convidado o mesmo prazo para respostas, sendo ainda facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição do senhor deputado na mesa de apoio. Vamos dar início à exposição com a palavra o senhor Marco Sintra. Obrigado, presidente, senhores deputados, senhores parlamentares todos aqui presentes. É uma satisfação muito grande poder voltar a esta casa para discutir um tema que me é muito caro, não é? Eu fiz 2 apresentações que eu, inclusive, entreguei aí à mesa, à secretaria desta comissão, para que pudesse ser distribuída aos senhores, colocada à disposição dos interessados, mas quero fazer uma apresentação na qual não farei uso dos slides que eu preparei. Eu acho que seria muito mais proveitoso, principalmente em função até desse breve introito feito pelo deputado Raul, que pudéssemos discutir, digamos, a essência de um tributo que me parece importante, independentemente das discussões que atualmente ocorrem no entorno desse mesmo tributo. Essas 2 apresentações estarão aí à disposição dos senhores. Eu trouxe também algum material impresso que os interessados poderão recolher. Um é um texto sobre o projeto do Imposto Único, publicado já há alguns anos atrás, em português. Eu tenho um outro livro que foi publicado recentemente, há 3 anos atrás, em inglês, nos Estados Unidos, que eu não trouxe, mas que poderei colocar à disposição de qualquer um dos senhores, se eventualmente houver interesse. É só me procurar, que eu terei o maior prazer em mandar ao presidente da comissão para eventualmente distribuir aos senhores. Mas eu farei, portanto, uma apresentação, digamos, mais genérica. Acredito que os debates serão o ponto mais interessante dessa minha apresentação e, se necessário, recorrerei a alguns dos slides que eu trouxe para mostrar alguns estudos, alguns números que me parecem muito importantes do ponto de vista da compreensão do que é a proposta do Imposto Único e o que é um tributo sobre movimentação financeira. E eu faria, senhor presidente, em primeiro lugar, um brevíssimo histórico. A primeira vez que se falou em imposto sobre movimentação financeira no Brasil foi em 1990. Eu, na época, era, como continuo ainda sendo, professor da Fundação Getúlio Vargas, e fiz um estudo acadêmico, inspirado, inclusive, num trabalho feito por um professor da Universidade de Wisconsin, Ed Feige,
que se dedicava muito à questão da economia subterrânea, e, através desse trabalho, ele adentrou muito na questão das transações feitas em moeda, em espécie, paralelamente ao sistema formal. E, inspirado nesses estudos, em 1990 eu escrevi um artigo que eu chamei Por uma Revolução Tributária, publicada na Folha de São Paulo. Uma ideia, conceito, um artigo puramente jornalístico, evidentemente, mas que tinha por trás todo um trabalho acadêmico que eu vinha desenvolvendo na Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente na Escola de Administração de Empresas, onde, na época, eu era diretor da escola. Esse trabalho gerou uma enorme repercussão no início da década de 90. O então deputado Flávio Rocha apresentou uma PEC, a famosa PEC 17. Essa PEC foi amplamente discutida no Congresso Nacional, teve como relator o deputado Luiz Roberto Ponte, e o relator acabou alterando bastante o projeto original do deputado Flávio Rocha, o Raul participou muito disso, e gerou o que é chamado o Projeto Ponte, que, em realidade, incorporou o projeto a ideia de um imposto sobre movimentação financeira dentro da estrutura que ele propunha, mas agregou algumas outras novidades, basicamente o imposto seletivo. Portanto, a característica principal do Projeto Ponte é um imposto sobre movimentação financeira sendo aplicado juntamente com excise taxes, chamados impostos seletivos aqui no Brasil. Oi, Bento, como vai? Tudo bom? Prazer, Bento. Esse projeto foi muito discutido, gerou bastante repercussão e, ao mesmo tempo, iniciou-se uma oposição feroz à ideia de um imposto sobre movimentação financeira. Essa oposição feroz teve início junto ao sistema bancário. Os bancos, que nunca tinham ouvido falar num imposto sobre movimentação financeira e cuja base seriam as movimentações das contas correntes de seus clientes, entraram literalmente em pânico, a ponto da Febraban contratar algumas consultorias com a missão específica de criticar o projeto, basicamente alegando que a implantação de um imposto sobre movimentação financeira literalmente e rapidamente quebraria o sistema bancário. O argumento faz sentido do ponto de vista literal, porém muito pouco sentido do ponto de vista factual. Se alegava que as pessoas iam deixar de usar o sistema bancário, iam fazer pagamentos em espécie. Chegou-se a dizer que nós regrediríamos a sistemas pré-históricos de transação via escambo, onde as pessoas passariam a trocar mercadorias ou serviços para evitar a transação bancária e, consequentemente, não serem tributados. Se chegou a falar que a economia seria imediatamente dolarizada, uma vez que se usariam outras moedas não correntes no país para evitar esse tributo. Enfim, se criou literalmente um ambiente de pânico, alegando que esse tributo poderia quebrar o sistema bancário e financeiro brasileiro. Ato contínuo, na época, o presidente Collor indicou uma comissão que ele chamou uma comissão de alto nível para estudar a criação de um novo modelo tributário, uma vez que a ideia do imposto único gerou muita polêmica, muita reação contrária, enorme reação, inclusive popular favorável. A ideia, logicamente, é muito atrativa do ponto de vista da população, do contribuinte, do pagador de impostos. E o presidente Collor, então, criou a famosa comissão Ariosvaldo Matos Filho. Essa comissão, presidida pelo
professor da Fundação Getúlio Vargas também, Ariovaldo Matos Filho, que depois foi, não sei se ele já havia sido antes presidente da Comissão de Valores Mobiliários ou foi indicado logo depois. Ele presidiu uma comissão que contou com ilustres economistas, como o professor Rebouças, que havia sido, inclusive, deputado federal também, o Sérgio Verlang, que até hoje é um economista muito respeitado, conhecido, foi diretor do Banco Itaú, do Banco Central, o Carlos Longo, professor da USP, e vários outros luminares da época, e que prepararam um relatório, chamado Relatório Ariovaldo Matos Filho, que basicamente propôs um sistema tributário convencional, mas agregou, e este é o ponto de partida para essa apresentação que eu pretendo fazer aos senhores, agregou naquela proposta o tributo sobre movimentação financeira como uma contribuição para a Previdência Social. Isso não é muito lembrado quando se discute a evolução de todas as discussões da reforma tributária no Brasil, que desde 1992, a partir da ideia iniciada em 1990 de um tributo sobre movimentação financeira, 2 anos depois ele já havia sido incorporado na proposta de Ariovaldo Matos Filho, que criava um IVA nacional, simplificava o sistema, criando um imposto único municipal, que seria o imposto sobre propriedade, um imposto sobre circulação de âmbito ou de competência dos estados, manteve o imposto de renda, unificava, criava também um IVA federal, um imposto sobre valor agregado federal, e, paralelamente, criava uma contribuição sobre movimentação financeira, especificamente para o custeio da Previdência Social no Brasil. Essa proposta foi muito discutida, inclusive ela deveria ser a base para a revisão da Constituição de 88. Os senhores se recordam que a Constituição de 88 já previa, no corpo da Constituição, que 4 anos depois haveria uma revisão da mesma. Revisão que, em realidade, acabou não ocorrendo. Mas a ideia era que esta proposta do professor Ariovaldo Matos Filho, da comissão Ariovaldo Matos Filho, já fosse a base para uma revisão do capítulo tributário da Constituição de 88, que acabou não acontecendo. Enfim, a partir daí, várias outras comissões de reforma tributária foram criadas. Do Germano Rigoto foi a seguinte, depois várias outras, né, Raul? Teve a do Mabel, do Virgílio Guimarães, o Mussademes, que era a presidida pelo Germano Rigoto, né? O vice-presidente era o Palocci, inclusive. Bom, esta comissão voltou às propostas convencionais e retirou das suas propostas a perspectiva de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Todas essas comissões, em realidade, passaram ao largo da contribuição sobre movimentação financeira. Eu atribuo, em grande parte, a rejeição, e eu vou já entrar um pouquinho mais detalhadamente nas qualidades e nos méritos de um imposto sobre movimentação financeira, mas eu atribuo a enorme antipatia popular, a enorme rejeição a qualquer tributo sobre movimentação financeira, inicialmente a criação do IPMF, pelo então secretário da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, presidente Itamar Franco, que em 1966 criaram o IPMF, Imposto sobre Movimentação Financeira. Esse imposto sobre movimentação financeira vigiu, se não me engano, durante 1 ou 2 anos. Ele foi descontinuado e depois foi recriado como a CPMF, como a contribuição sobre movimentação financeira. E aí, sob digamos, a pressão política gerada pelo ministro Jatene para o custeio da saúde. Mas a criação do IPMF, em realidade, foi o Roberto Campos, que na época participava também dessas discussões,
chamou a criação do IPMF como estupro do imposto único. E realmente foi o que aconteceu, porque uma ideia sobre movimentação financeira que havia sido gerida, que havia sido idealizada, conceitualizada para ser um imposto substitutivo de outros, acabou sendo criado como um imposto a mais, como um imposto adicional. E aí se criou o primeiro foco de brutal resistência, antipatia, rejeição a qualquer tributo sobre movimentação financeira. E aí os adjetivos começaram a abundar. É regressivo, é cumulativo, é imposto em cascata, é um imposto que ilude o contribuinte, é um imposto que não tem uma base definida, é um imposto que não dá ao legislador o fine-tuning, a capacidade de efetivamente direcionar a carga tributária aos seus focos prioritários. Enfim, foi quase que uma frente de oposição acadêmica, popular, política contra o imposto, a partir, evidentemente, da forma como ele foi utilizado pela primeira vez, e foi a primeira experiência, eu diria, mundial, em larga escala, de um tributo sobre movimentação financeira. Eu lembraria aos senhores que a Argentina já tinha usado um tributo sobre movimentação financeira alguns anos antes. O imposto Tobin, a taxa Tobin, também havia sido proposta pelo Prêmio Nobel da Economia, etc., e esse, inclusive, foi aprovado já para ser aplicado pela União Europeia. Mas ainda lá atrás, o que acontecia é que esse imposto ele acabou sofrendo essa enorme rejeição. Ele tinha sido utilizado, como eu disse, na Argentina, foi um imposto, e o próprio Cavallo, o ministro Cavallo, que fez aquele processo todo de estabilização na Argentina, atribuiu aos méritos da CPMF o processo de estabilização, de sucesso inicial da sua política econômica, mas lá também sofreram um processo de desintermediação bancária brutal por causa do tabelamento de juros, o que levou a toda uma criação de um circuito financeiro paralelo, como existe na China hoje. E, com isso, também lá o imposto acabou sendo, digamos, vitimado por críticas que, em realidade, não eram críticas ao imposto em si, mas à circunstância dentro da qual ele foi aplicado. Só para dizer que esse imposto, depois, hoje, na Argentina, ele continua sendo aplicado, é o principal imposto provincial argentino. Ele tem uma alíquota de 1,2%, 0,6% cobrado no débito bancário, 0,6% cobrado no crédito bancário. É o principal imposto provincial argentino e está sendo utilizado já há mais de 15 anos, tranquilamente. A Hungria implantou em 2013 um imposto à movimentação financeira exatamente nos moldes que nós estamos discutindo hoje aqui no Brasil, com alíquota de 0,6%. E é responsável hoje por uma fatia significativa da receita tributária da Hungria. O imposto Tobin, evidentemente, hoje é uma realidade, já é uma linha determinada da União Europeia a sua aplicação, com alguma oposição, mas a Alemanha já concordou, a França já concordou, a Inglaterra é que está segurando a aplicação do imposto Tobin, mas que seria um imposto sobre movimentação financeira aplicado no âmbito internacional, não é? Então, apesar dessa reação inicial muito forte contra imposto sobre movimentação financeira, eu não tenho dúvida e acredito que é um imposto do futuro. Aprovemos ou não a sua criação agora no Brasil, aprovemos a sua criação ou não como um imposto substitutivo de outros, ou como um imposto adicional, ou não aprovemos nenhum tributo sobre movimentação financeira, eu não tenho dúvida que a evolução dos fatos, a técnica tributária, as dificuldades e a globalização das transações no mundo hoje, inevitavelmente, presidente, vão encaminhar no sentido de se utilizar mais cedo ou mais tarde no mundo todo essa base tributária que é a transação bancária, a transação financeira, como um imposto
importante no futuro. Eu acredito até que a ideia do imposto único, que eu lancei muito mais como um projeto acadêmico, o João Melão, que foi deputado também aqui nessa casa e participava também de vários debates tributários, ele sempre dizia: o imposto único é como uma estrela, que os navegantes, há 500 anos atrás, portugueses nas caravelas, olhavam como uma direção, jamais seria alcançado. Mas era uma linha, era uma direção, era uma orientação que se seguia na questão tributária. Então, o imposto único realmente é uma coisa que, quem sabe, jamais se realizará, mas é um ideal que deve nos inspirar para fazer reformas tributárias que sejam simplificadoras, que reúnam bases tributárias ineficientes em poucas mais eficientes, que elimine bases tributárias fragmentadas, que é o que existe hoje em quase todos os sistemas tributários do mundo, bases fragmentadas. Por elas serem bases fragmentadas, elas são pequenas. Por serem pequenas, para arrecadar, exigem alíquotas altas, porque se a base é estreita, para se arrecadar uma determinada meta, a alíquota tem que ser alta. E quanto maior a alíquota, evidentemente maior é o estímulo à sonegação. A sonegação e a evasão tributária varia na razão direta da alíquota. Portanto, o ideal de qualquer tributo é que a base seja a mais ampla possível, para permitir que uma determinada meta de arrecadação seja obtida com a alíquota mais baixa possível, que quanto mais baixa a alíquota, menor o estímulo à evasão, menor o estímulo à sonegação. O prêmio ao ato da evasão, da sonegação, do planejamento tributário é menor quanto menor for a alíquota. Hoje o CIPO, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda, estimam que a sonegação no Brasil atinge 400 bilhões de reais, com alíquotas altas. Portanto, como se faria para reduzir essa propensão à evasão tributária? Reduzindo alíquotas, reduzindo o prêmio à sonegação. Até porque, quanto menor o prêmio, dada uma certa sanção e uma certa punição, menor a vantagem, custo-benefício da sonegação. Não é? Então, o ideal em qualquer sistema tributário é que a base seja a mais ampla possível para permitir a alíquota mais baixa possível. A base ampla com uma alíquota baixa. E os sistemas tributários hoje no Brasil e no mundo inteiro caminham exatamente no sentido inverso e criam bases fragmentadas, pequenas, orientadas para determinados objetivos específicos e com isso se estimula a sonegação e a evasão. Bom, o tributo sobre movimentação financeira, portanto, ele vem sendo utilizado bastante hoje, crescentemente, e mais importante de tudo, ele vigiu durante 12 anos no Brasil. E é um tributo que, em qualquer fórum internacional de debate sobre questões tributárias, e eu participo de vários, praticamente de todos eles, é objeto de enorme curiosidade e interesse de todos os pesquisadores. Um dos maiores tributaristas do mundo, Vito Tanzi, respeitado internacionalmente, chegou a dizer, eu inclusive menciono na apresentação aí, que o imposto sobre movimentação financeira foi a maior evolução tecnológica do sistema tributário do século passado. Realmente foi no século passado, porque foi em 1990. Foi a maior inovação tributária, o imposto sobre movimentação financeira. Então, o mundo inteiro hoje olha com muita curiosidade, com muito interesse. Funcionou no Brasil durante 12 anos. Nada do que o sistema tributário acreditava que pudesse, que o sistema financeiro bancário acreditava que pudesse acontecer com o Brasil, de fato ocorreu. Em momento nenhum houve desintermediação bancária, em momento nenhum houve fuga para dolarização, em momento nenhum o sistema bancário se perdeu movimentação ou créditos em função da tentativa por quê? Porque a alíquota é muito baixa, 0,38%. E isso foi aferido. O Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas fez uma aferição de todo o contencioso tributário existente no Brasil. São números cavalares.
O contencioso tributário de ICMS, de imposto de renda, de IPI, PIS/COFINS nem se fala, entupindo o sistema judiciário brasileiro. É gigantesco. A CPMF teve durante toda a sua vida útil de 12 anos, 57 contenciosos. 5 vezes 10 e mais 7. Sendo que os outros tributos, imposto de renda, PIS/COFINS, etc., tiveram centenas de milhares de ações ainda em andamento. Então, é um tributo simples, é um tributo que evita sonegação, é um tributo barato, é um tributo que não custa um centavo ao governo para arrecadar. O sistema bancário arrecadou durante 12 anos e não cobrou absolutamente nada do governo, não gerou contencioso, é um sistema insonegável e é um sistema que, com uma alíquota de 0,38%, pasmem os senhores, arrecadava mais do que todo o IPI, arrecadava praticamente 60% de todo o imposto de renda à pessoa física, à pessoa jurídica no Brasil, enfim, com um potencial de arrecadação gigantesco. Ele vem sendo discutido, e aqui eu entro um pouco numa discussão mais técnica. Eu ouso dizer, e desculpe se eventualmente isso possa parecer uma afirmação gratuita, mas ele vem sendo muito criticado, porém muito pouco estudado. É um tributo que, em qualquer fórum onde se apresenta um tributo sobre movimentação financeira, a primeira coisa que as pessoas vão dizer é cumulativo, é regressivo, é um imposto que vai levar à desintermediação bancária. Sendo que nenhuma dessas afirmações, com raríssimas exceções, são baseadas em dados concretos e em estudos que possam aferir se ele de fato é regressivo, se ele de fato pode levar à desintermediação bancária, se ele de fato pode levar à dolarização da economia, e se de fato a cumulatividade, ou seja, dizer que é um imposto em cascata, virou um palavrão do ponto de vista tributário, sem que as pessoas entendam que a cascata ou o valor agregado são apenas técnicas de arrecadação. Técnicas. Não nos interessa discutir a técnica da arrecadação. O que nos interessa discutir é a sua incidência final. É o impacto que efetivamente esse tributo causa no sistema econômico. Se ele é arrecadado através de uma técnica cumulativa ou através de uma técnica sobre valor agregado, do meu ponto de vista, é quase que irrelevante. A alegação dos críticos é de que um imposto cumulativo introduz distorções nos preços relativos e, consequentemente, ele pode gerar ineficiências no sistema econômico. Eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria de apresentar. Mas, antes, eu quero fazer mais uma observação relacionada ao que disse o deputado Rauli. Eu mencionei o fato de que, em 1996, quando foi criado o IPMF, foi o primeiro golpe forte contra a aceitação de um imposto sobre movimentação financeira. O segundo golpe forte contra um imposto sobre movimentação financeira está sendo dado agora, quando, mais uma vez, se tenta implantar a CPMF como um imposto a mais, como um imposto para tapar buraco, como um aumento da carga tributária, como um imposto a ser adicionado à estrutura já totalmente perversa do nosso sistema, e não respeitando a sua conceituação original, que é de ser um imposto substitutivo a outros. Portanto, eu acho que, dentro desse contexto, é que eu faço hoje a defesa de um imposto sobre movimentação financeira. Jamais para ser um imposto como se pretende fazer agora, e jamais como foi feito em 1996 também, como um imposto a mais, mas como uma contribuição, quem sabe resgatando um pouco a ideia da Comissão Ariovaldo Matos Filho, como um imposto complementar, importante para ser inserido dentro do sistema tributário e, paulatinamente, na medida em que ele se mostre produtivo, eficiente, capaz de gerar uma boa arrecadação,
com economicidade e com justiça, com equidade, ele possa eventualmente, no futuro, se expandir, crescer dentro do sistema tributário e, quem sabe, daqui a algumas gerações, chegarmos a ter o imposto único, atingirmos as estrelas. Mas isso é uma meta, é um objetivo.